não sei quantas mulheres vão ainda se apresentar, mas são mulheres que não querem holofotes. Isso é muito importante que a gente fale. Ela não quer holofote, ela não quer ser apontada, ela, neste momento, não está se sentindo uma guerreira, uma mulher de coragem, muito pelo contrário, né? Ela está realmente nessa condição de vítima, onde ela carrega uma dor que é uma dor moral, que muitas vezes as pessoas se levantam. Não sei o que está sendo, como que estão sendo os comentários nas redes sociais, isso está sendo perturbador. Então, não é um lugar tranquilo para uma vítima que se pronuncia num momento como este, seja 20 minutos depois, ou um ano, ou com 3 ou 4 anos. Essa vítima agora, ela precisa desse acolhimento. E nós precisamos desconstruir, não é? Essa visão, muitas vezes, como é que se diz? Fantasiosa, inebriante, mágica, que nós temos, não é? Sobre as pessoas, mesmo essas investidas de autoridade. Eu acho tão interessante, porque eu queria ler só um trecho de um texto que eu recebi e que fala muito. Diz assim: chega dos discursos hipócritas daqueles que estadeiam virtude no palco e rasgam todos os códigos da decência nos bastidores. Né? Então, esse é de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que vai falar sobre o sentido da honra, né? Da honra. Qual é o sentido dessa honra? Né? De como uma pessoa que está ali no ministério, e o ministério, veja, de direitos humanos, e que, de uma certa maneira, tem essa prática, e com uma ministra da Igualdade Racial, onde os dois juntos, historicamente falando, sabem o que é a dor, o que é a perseguição, o que é o preconceito e o quanto nos é caro chegar ao lugar onde eles chegaram. Né? Essa representatividade. Então, não é uma questão da violência sexual de um ministro contra mulheres, e entre elas está uma ministra. É uma construção histórica aí, em que nós, enquanto ativistas, vamos agora ter todo um retrabalho de desconstrução. Primeiro que a gente vai ter que passar agora por um corredor polonês, né? Eu, né? Os homens negros que eu conheço, não é? Os homens brancos como vocês, mulheres brancas como a Tânia e a Kátia, não é? Que são antirracistas, e nós vamos ter que ter aquela posição de segurar que não é este caso, entre outros, que vai desconstruir aquilo que nós acreditamos. Né? Nós acreditamos na integridade de uma pessoa, nós sim reconhecemos que existe uma perseguição racista, sim, reconhecemos que existe uma perseguição ou uma descredibilidade das narrativas das mulheres, mas não, o caso do Silvio com a questão das mulheres não é algo que a gente deve tirar a responsabilidade, colocar tudo na conta do racismo. Foram pessoas racistas que estão movimentando isso? Não tem a ver com isso. Né? Então, é importante que a gente não venha a colocar outras máscaras, outras camadas para poder suavizar. A gente precisa, não é, encarar com muita crítica, racionalidade, com muito posicionamento e discernimento. Acho que a palavra hoje é discernimento, de que, sim, é o caso de violência sexual e importunação, sim, é de um homem negro, de um homem que era ministro e que praticou isso, e que, sim, existe no Brasil legislações que vão dar condições para que a gente possa enquadrá-los na justiça pela a ordem da democracia e para a garantia dos direitos humanos das mulheres. Olha, tem um comentário aqui de que causa profunda dor, mas eu vou compartilhar aqui, porque a própria Ana Maria Bueno Acosta fez um superchat para compartilhar com a gente. Ela fala assim, olha, tudo isso é gatilho, passei com um professor, e ela escreve, dor, é a palavra que é duríssimo ouvir esse comentário da Ana Maria, mas a gente fica
feliz dela compartilhar conosco aqui, porque sentiu, inclusive, confiança, né, nesse ambiente que a gente está criando de falar sobre esse assunto. E dizer, né, Ana Maria, que nunca é tarde também para denunciar, os canais de denúncia estão aí, precisam ser melhores estruturados, mas existem, são importantes. Por exemplo, tem o Disque Direitos Humanos, que é o 100, Violência Doméstica e Familiar 180, tem a própria ONG Me Too Brasil, enfim, são vários os caminhos. Mas o que ela traz aqui, esse relato da Ana Maria, não é isolado, né? Isso que eu queria te ouvir, Kátia. É um relato que muitas pessoas que assistem falam, já passei por uma situação como essa e revive uma dor, né? O que para a gente também é extremamente angustiante de ouvir. O Brasil é o quinto país com maior número de violência doméstica. A Regina Celi deve saber aí, né? Que trabalha com a Lei Maria da Penha. O Brasil, o feminicídio acontece a cada 6 horas, temos uma mulher morta. Então, assim, são vários realmente gatilhos, e denunciar é muito complicado, na medida em que a mulher se acha culpada daquela situação, ou é pela roupa, ou é porque o que aconteceu? Será que eu estava usando a roupa errada? Será que isso aconteceu mesmo? Então, essas dúvidas na cabeça das mulheres, né, é uma coisa que, como a Tânia até comentou também, e eu tinha comentado antes, demora tempo para digerir aquilo, quando consegue. Então, depressão, suicídio, a pessoa não sair mais de casa, relações sociais, atrapalha as relações sociais. É muito complexo falar sobre isso. Então, quando a gente não acredita numa narrativa de uma mulher, até ela dar esse passo de denunciar, muita coisa se passou. Ainda mais quando se trata de uma pessoa poderosa, de uma pessoa que é admirada, de uma pessoa, de um homem que é tido, como é o caso, né, do ministro, que é muito admirado, muito conceituado. Então, é preciso a gente estar atento que não é só a questão de denunciar, precisa sim ter canais, precisa sim procurar, mas a gente está num país onde a violência a questão do ódio, da violência, está aí nas ruas, né? Então, é preciso tomar uma providência também, educando as pessoas. Eu acho que é o papel da educação de homens que entendam que isso não... O que é realmente uma violência, o que é assédio, o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que significa uma violência sexual, uma violência doméstica. Eu acho que, mais do que tudo, é uma educação desde criança, sabe? É fundamental para a gente ter uma outra sociedade, porque tá de estrago nessa daí, né? É muito grande. Aí a gente teve um exemplo hoje, esses dias, que já aconteceu há muito tempo, mas que traz esse relato de uma situação muito triste, né? No caso da Ana e de todos, e de mim, de cada um de nós, é sempre importante também um auxílio de psicólogo, isso é importantíssimo para todos, né, para que a gente possa conversar com um profissional, com pessoas que entendem, então todo mundo precisa desse apoio todo, né, a gente pensa muito em nos construir por fora, vamos dizer assim, mas internamente essa construção também é muito importante, e por isso tem profissionais muito assim, especializados para fazer esse trabalho de escuta e de orientação. Olha, Tânia, agora vamos puxar um pouquinho aqui para uma parte mais política. A nossa colega Bela Megali, do Jornal Globo, diz assim: em conversa com Lula, Silvio Almeida disse que vai se vingar de algozes. Diz que ele falou isso aí antes de demitir. E o Igor Gadelha deu um pouco mais cedo que o Silvio Almeida reúne vídeos e mensagens e promete cair atirando. O que quer dizer isso na prática? Isso ajuda ou atrapalha a questão do ministro, hein, Tânia? Só atrapalha, porque você tem uma manifestação de vingança, né? Eu tenho certeza, ele deveria ficar quieto e procurar os canais competentes para se defender. Agora, ameaçar, politicamente, isso é péssimo para ele, é péssimo para ele. Para o Lula, não, porque o Lula já fez o que deveria ter feito, demitiu. Mas ele sair atirando, né? Sair atirando, como é uma expressão que a gente usa, só desvaloriza, só desqualifica uma figura que foi até ontem tão bem qualificada, né? Sair atirando só o desqualifica. Eu lamento
Eu lamento que as posições que ele, desde o revelado, as posições que ele tem assumido, eu só lamento. Lamento porque realmente, para mim, é uma perda, sabe? Assim, uma pessoa que eu tinha como uma pessoa que eu respeitava, que eu ouvia, que eu gostava de ouvir, que eu gostava de ler. Aí, desde a revelação, toda a atitude dele só fez ele descer uma escadinha, assim, sabe? Não acho que politicamente a reação é péssima. Deveria ficar quieto, deveria procurar os canais competentes para se defender ou para assumir o que fez. É muito difícil, né? Eu acho que as colegas que estão aqui na bancada comigo têm essa experiência também. É muito difícil o abusador admitir que abusou, não é não? Verdade. Nunca, né? Nunca. Olha, Tânia, isso é tão difícil e faz lembrar um pouco da questão do Paulo Freire sobre a relação opressor-oprimido. Né? No momento em que ele sai, não é, dessa conversa, desse diálogo com o presidente dizendo isso, então você vê o quanto o opressor, né, o quanto ele está investido de opressor. Né? Então, logo quem defende os direitos humanos. Entende? Porque aí você. Exatamente isso, Kátia. Quando você vai falar sobre os direitos humanos, gente, não é apenas não é uma pasta que vai falar sobre colocar, como é que se diz? Erradicar o analfabetismo ou a pobreza. Os direitos humanos têm a ver com a questão do respeito à dignidade. Então, significa que ele viu, que ele presenciou várias ocorrências, né, de práticas, né, de desumanidade, porque quando a gente falar de desumanidade, não é apenas, né, a desumanidade não é só você acorrentar, chutar as pessoas, né, fazer uma abordagem, né, que desumaniza. Então, quando você vê práticas de desumanidades, né, sutis, né, e você sendo ministro dos Direitos Humanos, é interessante, escrevendo sobre o assunto, é um especialista na área, a formação dele estava diretamente, logicamente, coerentemente, né? Havia uma aderência entre a posição que ele estava e a pasta. E você, então, presenciar várias coisas, e só agora você dizer que vai atirar, que vai descer muita gente, que vai prejudicar, então significa que você estava sendo cúmplice de práticas de desumanidade. Né? Então, é algo que a gente precisa investigar se realmente aconteceu essa conversa, se essa expressão veio realmente dele, se ele dialogou isso, né, com o presidente, porque aí vai causando, como a Tânia mesmo falou, vai descendo mais ainda, vai aumentando o nível de decepção, não é? Que para nós já está bastante profundo, e não é aqui, mais uma vez, foi muito bom ter falado, aqui não é um tribunal de condenação, mas no lugar que nós ocupamos, né, aqui na questão da comunicação, das especialistas, trabalhando com a questão de enfrentamento à violência, ficar silenciado, dizer que não tenho nada a dizer, não tenho nada a falar, e não ter uma concepção crítica, né, uma posição discernida sobre esse episódio triste do Brasil, é você também ficar, é aquela história do Martin Luther King, né? É o silêncio, né? Não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons que deve nos preocupar.